Vamos aqui. Vamos começar no Instagram. Oi, povo do Facebook. Deixa eu só entrar aqui no Instagram. Também. Rapidinho aqui. Isso. Aqui. Ao vivo. Oi, Mara, tudo bom? Deixa eu entrar aqui no Instagram também. Que bom que tu tá aí. Seja bem-vinda. Adicionar um convidado, um filtro aqui. Deixa eu só entrar aqui no Instagram. Isso, pronto. Agora o Instagram vai começar a visual o pessoal também. Tá ouvindo bem, Mara? Fala pra mim aí como é que tá. Tá saindo bem o som? Tudo certinho? Faz um joinha aqui pra eu saber se tá passando bem o som, pessoal. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Vamos esperar 2 minutinhos. Oi, Wagner, seja bem-vindo. O povo aqui do Insta também tá entrando. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana, bem bacana. Só vou esperar dar as 8 horas certinho para poder respeitar o horário que a gente estabeleceu, para poder iniciar. E vai ser um tema super, super legal, né? Que é como lidar com aqueles desejos loucos que a gente tem de comer. Ah, Josiane entrou. Oi, oi. Como lidar com aqueles desejos malucos que a gente tem de comer, assim, que dá na gente descontroladamente, né? Então, vamos hoje passar umas dicas sobre isso, como lidar com isso. Deixa o Facebook avisar o pessoal aqui. A Mara tá ali. Mara, já que tu tá aí, se quiser compartilhar essa live e contribuir para que mais pessoas possam ver também e assistir esse mesmo conteúdo, pode ser interessante para mais pessoas, né? Acho que vai ser legal. Fico bem feliz se tu fizer isso. Como é que tá aí o clima aí em Garopaba? Eu vim daí ontem, tava chovendo. Aqui tá friozinho já. Vamos lá. A Ju entrou, Josivaldo. O pessoal do Insta tá entrando. Ok. Quem tá entrando aqui do Facebook também pode me dar um ok para saber se tá tudo certo. A Ju. Vamos lá. Tá tudo certo? Todo mundo ouvindo bem? Tudo tranquilo? Dá um joinha para eu saber. O pessoal do Insta também, se quiser me dizer se tá saindo bem o som, tá? Eu vou ficar bem feliz de saber. Só para saber se tá tudo certo a conexão, porque no Insta é no Wi-Fi. A Sandra entrou. O Max. Legal, legal. Então tá, gente. Eu vou começar para poder a gente não se estender muito, né? Hoje é uma quarta-feira. Eu tenho feito geralmente nas terças, mas já faz 2 semanas que a gente faz na quarta. Bom, para quem não me conhece, para quem está chegando agora aqui nessa live, eu sou Estela Abreu, eu tenho trabalhando com mulheres que querem emagrecer sem fazer dieta, sou especialista em emagrecimento consciente, definitivo, e tenho feito essa sequência de lives para a gente poder entender um pouco mais do emagrecimento, desmistificar essa questão de que para emagrecer tem que ser sofrido, desmistificar essa questão de que para emagrecer a gente tem que restringir o que comer, que a gente tem que passar fome, que é dolorido emagrecer, que é muito sofrimento. Eu tenho trabalhado na questão exatamente ao contrário, levantando a bandeira de que é possível, sim, emagrecer sem fazer dieta. Quem já me conhece sabe que eu lutei com a balança durante muito tempo da minha vida, né? Eu fui uma criança magrinha, que depois ficou gordinha, e que sofreu aí na adolescência e em grande parte da juventude com excesso de peso. E hoje eu vivo em paz com a balança, né? Eu já emagreci, eu cheguei a emagrecer 30 quilos, recuperei um pouco, hoje eu emagreci 24 quilos do meu peso máximo, e estabilizei e vivo tranquilamente bem hoje com a balança, e não só com a balança, né? Principalmente com os alimentos, porque eu não faço restrição alimentar, né? E também com o espelho. Fiz as pazes com o espelho. Isso é maravilhoso, né? Trazer a alegria de se olhar no espelho não tem preço, tem valor, né? Então, em função disso, hoje eu trabalho com as pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei e que passam ainda e que querem, de uma forma ou outra, encontrar um jeito, né, de emagrecer, mas que também não querem
sofrer, não querem fazer grandes restrições alimentares, ou vivem no efeito sanfona e já estão cansadas disso. Então, é por isso que eu estou aqui hoje, tá? Para trazer mais uma dica, para poder compartilhar um pouco mais com vocês e contribuir positivamente um pouco mais para que esse processo de emagrecimento de vocês possa, sim, de fato acontecer e possa acontecer principalmente de forma definitiva e sem sofrimento. Essa é a ideia, tá bom? Vamos lá, então. Quem vai entrando aqui, pode me dar um oizinho aqui no Facebook e aqui no Instagram também. E hoje eu vou falar o seguinte, né? Todos os dias eu escuto muitos comentários de pessoas que querem emagrecer, mas que dizem o seguinte para mim: Estela, eu quero muito perder peso, quero muito emagrecer, mas eu não sei lidar com esses desejos que eu tenho, enlouquecedores de comer repentinamente, né? Aquela fome que dá fora de hora, aquele desejo desesperador por comida. Tem pessoas que têm essa tendência a seguir uma dieta, a seguir um plano alimentar, e de repente, do nada, né, parece que é possuído por um monstro da gula e não sabe o que fazer, não sabe como lidar. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Primeiro, eu preciso dizer o seguinte, deixa eu ver aqui. Alguém já passou por isso? Alguém tenta aqui, quem está me acompanhando aqui no Insta e no Face, alguém que está aqui, que quer emagrecer, tem esses rompantes de desejo de comer alguma coisa enlouquecidamente de uma hora para outra? Pode compartilhar aqui comigo. Faz sentido? Alguém sente assim que de repente, de uma hora para outra, dá uma vontade enlouquecedora de comer alguma coisa? Sente esse desejo? Eu sentia muito tempo, né? Teve até um episódio, eu lembro que eu comia escondida e batia uma vontade louca de comer qualquer coisa, sem critério nenhum, às vezes. E às vezes, um dia eu fui fazer um ovo no meio da tarde, frito, para que ninguém visse na minha casa. E eu acabei derrubando toda a frigideira de óleo em cima da perna. Então eu tenho uma cicatriz na perna em função dessa queimadura que eu tive por um desejo louco de comer um ovo com pão, gente. Olha só, né? E, enfim. Mas aí hoje deixa eu falar para vocês o que acontece. Primeiro preciso dizer o seguinte, né? Para a gente superar esses impulsos de comer, né, esses impulsos que dão na gente essa vontade de comer desesperadamente, qualquer hora, é preciso que a gente tenha algumas atitudes, tá? Antes de tudo. Depois eu vou passar as dicas para vocês, mas primeiro é interessante que vocês perceberem o seguinte, né? Quando a gente quer muito emagrecer, quando a gente entra numa jornada de emagrecimento, é interessante que a gente tenha primeiro paciência com as recaídas. Assim como beber é um vício, assim como comprar é um vício, jogar é um vício, comer também é um vício. E como todo processo de desintoxicação ou de recuperação, para comer a gente também precisa ter paciência para as recaídas que podem acontecer, que possam vir a acontecer. Né? Então, se tu quer entrar no processo de emagrecimento, se tu quer entrar numa jornada de emagrecimento e quer entender esses rompantes que te dá de vontade de comer, é interessante que o seguinte, é interessante primeiro que tu tenha muita paciência com as recaídas. Ninguém disse que é um processo linear. Não está escrito que é assim. Não está escrito porque não é assim, tá? Vão ter altos e baixos, sempre. Então, é interessante que tu tenha muita paciência, antes de tudo. Algumas atitudes são importantes para que tu entenda esse processo e te saia bem dele, tá? Então, ser paciente, muito paciente, tá? Não é uma jornada que começa e vai sempre reto, não é, tá? Tu vai ter altos e baixos, tu vai começar bem, vão ter dias que vão ser super fáceis, vão ter semanas que vão ser super fáceis. Oi, Dan, seja bem-vindo. Vão ter semanas que vão ser super fáceis, vão ter planos alimentares que tu vai ter prazer em seguir, mas de repente, de uma hora para outra, pode acontecer uma eventualidade, tu achar que colocou tudo a perder. E daí, dessa escapada que tu dá, tu vai te criticar, tu vai te julgar, tu vai começar a te perceber como uma fracassada, porque isso acontece. Então, eu peço muita paciência para quem entra no processo de emagrecimento. É super importante, tá? Outra coisa que é importante também, uma outra atitude que é importante que tu tenhas, tá? É interessante que tu desenvolva a consciência de que não se deixa de ter esses impulsos compulsivos de uma hora para outra.
tá? Essas compulsões alimentares, esses rompantes, essas vontades enlouquecedoras de comer qualquer coisa, a qualquer momento, a qualquer hora, elas não passam do dia para a noite, tá? Então, é interessante que tu tenha já essa consciência, essa clareza de que tu vai entrar no processo de emagrecimento, tu vai ter que ter paciência, porque tu vai oscilar. Como em qualquer vício, como em qualquer compulsão, tá? As pessoas que têm compulsão por jogos, tem muito disso também. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que quer parar de fumar. Eu também já fui fumante, né? E ela diz, mas é difícil, né? Eu preciso, eu não consigo, eu não fumo à noite, mas eu preciso ter o cigarro dentro de casa. Então, a comida não é diferente, tá? Essa compulsão, é interessante que tu entenda e perceba e traga à tona essa consciência de que vão acontecer momentos em que vão ser super difíceis, tá? A gente não vai deixar de ter essas vontades do dia para a noite. E outra atitude que é super importante tu ter, deixa eu ver aqui quem entrou. Dan, compartilha essa live aqui, Dan. Vamos fazer uma corrente do bem para que essa mensagem chegue para mais pessoas, tá bom? Outra coisa importante também, deixa eu ver aqui no Insta se está tudo certo. Outra coisa importante, que é uma atitude importante também, interessante que tu desenvolva, é o seguinte, exercitar e praticar a habilidade de tolerar essas sensações. Essas sensações de desespero que o corpo emite para ti. Então, teve a sensação, né, aquela sensação de comer, teve aquela sensação desesperadora de comer alguma coisa, tolera. Não dá um comando de obedecer toda vez que tu tiver essa sensação. Ok? Então, essas 3 atitudes, elas são importantes para iniciar qualquer processo de emagrecimento. Tá? Mesmo que tu comece, mesmo que tu queira emagrecer 10 quilos, 15 quilos, ou 3, 4 quilos, tá? É interessante sempre que tu tenha isso em mente, que essas atitudes são importantes para te fortalecer nessa jornada, tá? Paciência com as recaídas, tá? Paciência porque não é uma estrada reta, não é linear, vão ter altos e baixos, e tudo bem, vamos ser gentil contigo mesmo, tá? Outra coisa, desenvolver a consciência de que não é do dia para a noite que a gente deixa de sentir esses desejos desesperadores por comida, tá? É uma jornada, é uma caminhada, e que tudo bem se acontecer de uma hora para outra, tu ter uma vontade repentina, tá? Mas o mais importante é tu praticar a habilidade de não ceder, de tolerar essas sensações que o corpo vai te dar, tá bom? Então, essas são as 3 atitudes super bacanas que é interessante que tu tenhas, tá? Então, eu preparei o quê? Vamos aqui dar um ok. Eu preparei umas dicas para te dar, para poder trabalhar, tá? Te fortalecer nessa jornada de emagrecimento. Prestou atenção nas atitudes que é interessante que tu tenhas? Tá, ok. 3 atitudes bacanas. Agora, diante dessas atitudes, eu vou te dizer o seguinte, tá? Eu separei aqui 3 dicas. Deixa eu ver quem tá aqui. 3 dicas. E eu acho que vai ser legal, tá? Essas dicas, elas vão te ajudar a fortalecer o controle dos impulsos. Deu aquela vontade louca de comer? Presta atenção no que eu vou te dizer agora, tá bom? Vamos lá. Quem é que tá me ouvindo aqui no Insta? Ok, tá tudo certo. O que é interessante? Planejar o teu dia. Eu gosto do planejamento porque para tudo tem que ter o planejamento, tá? Para tudo a gente se planeja. Para tudo a gente se programa. Se tu quer viajar, tu te planeja. Se tu quer fazer uma faculdade, tu te planeja. Se tu quer fazer um passeio com a tua família, tu te planeja. Se tu quer fazer uma compra significativa, tu te planeja. E para o emagrecimento não é diferente. Tá? Já compartilhou, Dan, bacana. Para o emagrecimento não é diferente. Então, planeja o teu dia. Primeiro, planeja o que tu vai comer e que hora tu vai comer. Não adianta. Se tu quiser emagrecer, se tu quiser que teu emagrecimento aconteça sem imprevistos, supostos imprevistos, é super interessante que tu programe, que tu planeje o dia seguinte. Ah, Estela, mas como é que eu vou planejar o dia seguinte, né?
Te programa, vai no super, deixa a tua alimentação. Deixa a tua alimentação programada, deixa a tua semana programada, planejada. Por quê? Porque se tu cair na tentação, tá? Se tu cair na tentação de comer espontaneamente, não te planejar e comer de forma espontânea, existe uma grande chance mesmo, tá? De tu te submeter àquele descontrole, tá? Olha só, tu não tem nada programado na tua alimentação, tu não tem nada programado no teu plano alimentar, no teu dia. Deu aquele desejo louco de comer alguma coisa, o que é que vai acontecer? Tu vai atacar a primeira porcaria que tu vai encontrar na tua frente. Agora, se tu tem planejado, se tu tem programado dentro da tua casa alimentos que vão favorecer no teu processo de emagrecimento, se tu tem planejado dentro do teu ambiente, da tua rotina, o que é que tu vai comer, que hora que tu vai comer, né? O que é que tu vai comer na hora que tu sentir uma fome, se tu já tem isso planejado, o risco de tu ceder a uma tentação dessa é muito menor. É quase zero, vamos dizer assim, vamos pensar no positivo, é quase zero. Então, uma dica, para não ceder aos descontroles, né? Para não ceder àquela vontade louca que dá na gente, de repente, de comer qualquer besteira. Planejar o dia, tá? Planejar o dia em relação à tua alimentação. O que é que tu vai comer, né? O que é que tu vai ter em casa para comer, na hora que der essa vontade, que horas tu vai comer, ter uma alimentação, uma programação, uma rotina planejada, programada, ok? Deixa eu ver quem que tá aqui. O Dan já tá me dando dicas aqui, ó. Bacana, Dan. Show de bola. Vamos ver aqui no Insta. Outra coisa que é interessante também, tá? Essa eu adoro. Outra dica bacana. Antecipar tudo na tua mente. Eu chamo de visualização. Parece meio louco isso, mas dá muito certo. Então, vamos supor o seguinte, tá? Vamos supor que tu tenha um evento social para tu ir, uma festa, uma confraternização, um aniversário, enfim, qualquer evento social, qualquer coisa que vai fugir da tua rotina e que tu tá louca de medo de ir nesse evento porque tu sabe que tu não quer ceder. Tu sabe que se tu chegar num lugar desse, tu corre um grande risco de te sabotar. Então, vamos visualizar. Tá? Vamos fazer um exercício mental de visualizar como vai ser quando eu chegar lá. O que vai acontecer? Quem eu vou encontrar? Como é que vai ser na hora que todos os alimentos começarem a desfilar na minha frente? Que emoção que eu vou ter? O que eu vou sentir? Como é que eu vou me portar diante dessa situação? Quem são as pessoas que vão estar lá junto comigo? Quem são aquelas pessoas que provavelmente vão me oferecer alguma coisa que não vai ser bacana? Então, vamos visualizar, fazer esse exercício mental. Para vocês verem que é super interessante fazer isso. Eu faço muito isso para tudo na minha vida, eu desenho cenários. Se eu fizer assim, vai acontecer assim. Tá, o que é que de pior pode acontecer se, enfim, uma coisa ou outra não acontecer como eu me programei, como eu me planejei. Eu brinco que é desenhar cenários, né? Que é visualizar, que é desenhar o futuro, mentalmente, tá? Então, vamos fazer o exercício de visualização do antes de eu ir para a festa, como é que eu vou estar, do durante a festa, durante o evento, eu tô falando festa, mas pode ser um evento, enfim, e do depois, tá? Antecipa tudo na tua mente. Desenha todo esse cenário. Vivencia isso de fato, tá? Primeiro porque o nosso cérebro ele não consegue decifrar, distinguir o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. Então, se eu visualizo, se eu mentalizo, ele entende que aquilo é uma verdade. Então, se eu antecipo a situação, tá, do evento, da festa, da confraternização, da festinha de aniversário, se eu antecipo tudo isso, tá, eu já vou estar dando para ele condições de me proteger em termos de comportamento. Olha que bacana isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tudo está dentro da gente. Que tudo tem todos os argumentos, todas as ferramentas, todas as condições para o teu processo de emagrecimento acontecer. Tá? Enquanto tu tentar ser emagrecida de fora para dentro, vai ser muito mais difícil. Então, tu tem dentro de ti todos os gatilhos, todas as condições para que isso aconteça de forma bacana. Então, uma outra dica, tá? Visualizar, antecipar tudo. Porque visualiza até, se eu puder te dizer, visualiza até a emoção que tu vai... Oi, Val. Josué entrou, boa noite, Josué.
Oi, Val. Visualiza até a emoção que tu vai ter, a sensação que tu vai ter, se por acaso tu ceder uma tentação, e visualiza também a emoção, a sensação que tu vai ter se tu sair de um evento desse de cabeça erguida, vitoriosa, com a sensação de que, olha só, eu me superei, eu fui e me comportei de acordo com o peso que eu quero estar. Eu fui e me comportei, né, de acordo com uma pessoa que tem uma meta de emagrecimento. Então, quando a gente sabe o que é que vai acontecer, quando a gente sabe qual é o que nos espera, a gente fica muito mais segura, tá? Para superar os obstáculos que estão por vir, muito mais confiante. Eu gosto muito de fazer isso, tá? Isso eu levo não só para o processo de emagrecimento, mas para a minha vida de fato, para o dia a dia. O que é que pode acontecer? Se acontecer assim, eu vou me comportar assim. Se acontecer de tal forma, eu ajo de tal forma. Então, é um exercício mental de antecipação super bacana porque tu já sai, tu já entra no cenário confiante. Confiante porque tu já sabe, e além de confiante, né, tu reduz a ansiedade, tá? Muito, 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 muito. Porque a ansiedade é um medo do futuro, né? Um medo, assim, estrondoso do que vai acontecer, do que tá para acontecer. Se eu sei o que é que vai acontecer, eu diminuo a minha ansiedade. Se eu já sei o que é que me espera, eu me torno uma pessoa menos ansiosa, tá? Então, esse exercício é super bacana, é uma dica super bacana. Visualizar, antecipar, planejar. E a outra coisa que eu quero dizer para vocês, que também é super interessante, e que eu trabalho muito também isso e tenho estudado bastante, que é sobre inteligência positiva, tá? É o seguinte, a gente combater os pensamentos negativos. Quando a gente entra num processo de emagrecimento, quando a gente entra numa jornada de emagrecimento ou numa jornada desafiadora, tá? Aqui a gente fala sobre emagrecimento porque é o que eu trabalho com vocês. Mas isso tudo vale para qualquer empreitada, para qualquer desafio grande que a gente tem na vida. Quando a gente entra dentro de um desafio desse, existe uma tendência, e não sou eu que estou dizendo isso, tá? Os estudiosos falam sobre isso. Existe uma tendência das pessoas que vivem guerra com a balança, que padecem de excesso de peso, delas focarem sempre no negativo, sempre no que não foi legal. Tá? Ao invés de a gente focar naquilo que a gente faz de bom, naquela conquista que a gente teve, naquela superação que a gente teve, naquela vitória que a gente foca naquilo que não foi tão legal naquele momento. E aí, quando a gente faz isso, a gente deixa de acreditar, de visualizar, o que a gente tem de bom. A gente foca só no que a gente errou. Isso fortalece ainda mais um ciclo vicioso de autodepreciação, de uma autopercepção errada sobre a gente, tá? Então, se eu puder dar uma outra dica para vocês, além dessas que eu já falei, eu vou falar sobre isso, tá? Vamos focar no positivo, tá? É super necessário focar nas nossas vitórias. Ah, Estela, mas como é que eu vou focar numa vitória se eu nem consegui ainda atingir a minha meta de peso? Se eu nem consegui ainda atingir o meu objetivo? Como é que eu vou focar no que eu tenho de bom se eu faço de segunda a terça, quando chego na quarta eu já dou uma escapada? E daí já relaxo um pouco, no fim de semana eu jaco total. Às vezes, né, é interessante que tu seja mais gentil contigo, para começo de conversa, né? Vamos ter autocompaixão. Mas eu quero te dizer o seguinte, uma pequena conquista, tá? Já é uma grande vitória. Supondo que tu passe na frente de uma padaria, que tu veja lá um brigadeiro que tu sempre passou por ali e come ele. Naquele dia tu passou e não comeu. Já é uma grande conquista, já é uma grande vitória. Foca no que tu fez de bom. É só a gente começar a ter um olhar mais gentil pra gente, tá? Então, nem sempre uma grande vitória vai ser uma puta conquista. Nem sempre uma grande vitória vai ser uma puta meta, tá? A gente tem que considerar, sim, pequenos passos, tá? Por isso que quando a gente faz um processo de emagrecimento, 10 semanas, 3 meses, 6 meses, né? Que tem pessoas que ficaram comigo 4 meses já em processo de emagrecimento, a gente trabalha muito essas questões, tá? Primeiro, fraciona o que tu quer, né? Para poder valorizar. E a gente fala pequenas metas, grandes conquistas. E
Passar pela frente de uma padaria, se tu tens o hábito de passar e todos os dias comer um brigadeiro, e a partir de um dia, 2, 3 dias tu passa e não come, já é uma grande vitória, já é uma grande conquista, tá? Por que fazer isso, tá? Por que celebrar uma pequena conquista? Para o teu cérebro poder gradativamente ir trocando essa conexão e poder te dar condições de tu entender de que, de fato, tu é capaz de conquistar grandes obras, tá? Então, é um exercício diário, tá? De formiguinha, mas que é possível mudar, né? Reprogramar essa conexão neural e tornar isso positivo dentro de ti, tá bom? É fácil? Não, não é fácil, mas é possível, tá? E a gente já está enraizado dentro da gente, dentro da maioria das pessoas, pelo menos que querem emagrecer, a focar naquilo que não faz de bom, a focar na jacada, a focar na escapadinha que deu, né? Faz tudo certo e dá uma escapulida e já acha que colocou tudo a perder. Existe essa tendência. Então, eu trabalho muito essa questão de valorizar aquilo que tu faz de bom, tá? Mesmo sendo uma pequena coisa, vamos dar foco para isso. Aí tu deve estar pensando assim, Estela, né? Não é tão fácil assim quanto parece. Não é tão fácil assim quanto parece. A gente vem de anos pensando igual, de muito tempo pensando da mesma forma. Eu não consigo, de uma hora para outra, mudar todo o meu padrão de pensamento, todo o meu padrão de comportamento e começar a pensar e a me comportar de uma forma diferente. De hoje para amanhã, da noite para o dia, como a gente tem o hábito de dizer. Né? De fato, não é. Mas tudo começa pela decisão, pelo poder de decidir. Tu é que tem que decidir, né? É o ponto de partida de tudo. O que dói mais? Tu tem que decidir o que dói mais. Olha, vamos fazer um exercício agora. O que dói mais? Começar a fazer exercícios diários que vão favorecer o teu processo de emagrecimento, mesmo que a longo prazo, ou viver insatisfeita contigo, focada nas suas dores, com a autoestima lá embaixo, com excesso de peso, cansada do efeito sanfona, cansada de viver em guerra com a balança. O que é que dói mais? Vocês é que tem que responder. Tu é que tem que decidir. É uma decisão tua, não minha. Eu tô aqui para fazer a ponte para vocês e poder dar para vocês condições e informações de que é possível, de como fazer. Né? Porque o que fazer a gente às vezes até sabe. Como fazer que a gente não tem as ferramentas. Então é isso. Né? Primeiro, 3 atitudes super importantes para quem quer emagrecer. Paciência, desenvolver a consciência de que, de fato, não é do dia para a noite e exercitar essa habilidade de ser resistente aos impulsos e as sensações que a gente recebe, né? De querer comer desesperadamente em qualquer hora. Essas são atitudes importantes para se manter dentro de um processo de emagrecimento, tá? E as dicas que eu posso dar para vocês implementarem a partir de hoje já, na vida de vocês, qual é que é? Planejamento, planejar o teu dia, planejar a tua refeição, planejar a tua semana, tá? Focar no positivo, focar muito no positivo, tá? E visualizar, antecipar as situações. A partir do momento que vocês começarem a fazer isso, o processo de emagrecimento vai ser uma consequência. Mudando o foco e fazendo assim, se comportando assim, emagrecer vai ser consequência disso. E daí o que acontece? Deixa de ser doloroso, deixa de ser sofrido. Passa a ser um processo de autoconhecimento, passa a ser um processo de autodesenvolvimento, porque vocês vão estar mais presentes para o eu de vocês, para as sensações de vocês. Quando a gente muda o foco, né? Se eu foco muito em querer emagrecer, esse processo de emagrecimento ele é mais demorado e sofrido. Quando a gente troca o nosso querer e passa a trabalhar outras questões, não só números, né, de balança e peso, tá? O processo ele é consequência, é automático. E daí fica bacana, fica muito bacana o processo em si, né?
a vitória, as conquistas que a gente tem em cima disso. Ok? Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui. Aqui, deixa eu ver, depois eu posso responder um por um. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa para me perguntar, e se eu não respondi agora, depois eu respondo. Mas hoje era isso, né? Hoje a dica que eu tinha para falar para vocês era sobre isso. Eu tenho um programa, um produto, na verdade, um infoproduto, que trabalha muito essas questões, tá? A gente está para trabalhar ele. Eu tenho certeza que ele vai ser bem interessante. São 30 dias para descomplicar o teu emagrecimento. Então, daqui a pouco a gente vai focar mais em cima dele, mas ele é muito interessante porque a gente não fala de alimentação, o que comer, o que não comer, a gente faz exatamente isso, tá? Descomplica o teu emagrecimento. A gente está já cheio de informações da indústria de emagrecimento, que todo dia a gente se complica, virou um terrorismo emagrecer, né? A gente já não sabe mais para que lado vai e o que fazer, tá? Então, descomplicar o emagrecimento vai ser ótimo para quem está aí padecendo com excesso de peso e em guerra com a balança. Mas a gente vai falar disso numa outra live, numa outra situação, ok? Se vocês tiverem alguma coisa... e outra coisa também que eu preciso dizer para vocês. Se vocês tiverem algum assunto, alguma dica, alguma coisa que vocês queiram conversar ou queiram que eu traga para a gente debater aqui em live, pode me mandar no privado, que de repente a tua opinião ou a tua dúvida pode ser o tema da nossa próxima live. Tá bom? Então hoje era isso. Beijo, beijo. Quem quiser compartilhar essa live, eu vou ficar bem feliz, bem faceira, tá? E daí a gente faz aí uma pulverização, uma corrente do bem para quem quer emagrecer. E vamos passar essa informação para mais pessoas, ok? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Uma semana mais levinha para vocês, para todas vocês. Tchau, tchau.